importante isso aqui para desmistificar essa questão assim, meu pai e minha mãe são perfeitos. Não é perfeito. Os pais não são perfeitos. Os filhos não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Então, é muito importante tirar isso da cabeça, que a pessoa pensa assim, se eu perceber algum erro no meu pai e minha mãe, é um pecado, é uma desonra. Não. Isso mostra que você é uma pessoa consciente. Você não pode separar, você não pode misturar as coisas. Você vai continuar amando seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, né? Mesmo reconhecendo que a pessoa erra. Quem não erra? É muito importante quando a gente compreende o erro dos outros, porque a gente também começa a compreender os nossos. Não precisa esconder seus erros. É só você se perdoar e compreender. Tem muita gente que quer passar uma imagem de que é uma pessoa perfeita, de que é uma pessoa que não erra. Não existe pessoa assim. Então, não fique preocupado em esconder seus erros, não. Quando alguém apontar, você fala que você já conversou com quem pode resolver, que é o próprio Deus. Só Ele perdoa os pecados, tá bom? Bom, na última semana, na última série, nós falamos da monitoria positiva, né, da atenção dada aos filhos, né, e filhos, crianças e adolescentes. Agora, filhos adultos a gente supervisiona. Por quê? Filhos adultos também precisam da nossa experiência, mas eles já respondem por si. Eles já são assim bem independentes e têm que desenvolver essa autonomia. Eu falei aqui em uma das lives, né? Filhos de 18 anos, 20 anos, que a mamãe tem que lavar a cabeça dele, tem que escovar os dentes dele, tem que levar a toalha no banheiro. Tá criando um bebezão. E quando esse filho casar, ele vai ter problemas. E muitas mães parece que já fazem isso sabendo, eu quero que ele não case mesmo. Eu quero que ele dê problema, que ele fique comigo para sempre. Isso não é saudável, tá? Não é saudável. Então é importante a pessoa pesquisar sobre isso. Por isso que eu falo, eu não sou dono da verdade, mas eu trago alguns questionamentos e você vai, se você quiser, né? Você vai pesquisar sobre o assunto, conversar com outras pessoas sobre o assunto e você vai ver o que pode ser aplicado à sua realidade. E hoje vamos dar continuidade, porque eu quero falar do comportamento moral, ou seja, prática educativa pela qual os pais transmitem valores, auxiliando os filhos na discriminação do que é certo e errado. Ou seja, criar, né, conscientizar o filho do que é a vida. O que é a vida? A vida ela é feita da gente compreender as outras pessoas, a gente realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, tá? Não sou contra você realizar seus projetos, seus sonhos, mas precisa lembrar que outras pessoas também precisam realizar os delas. Vivemos numa sociedade. Para haver sociedade, tem que haver essa compreensão. Por quê? Muita gente quer viver somente no prazer. Para você viver só no prazer, alguém vai ter que ficar com a outra parte. Tá? É muito importante a gente compreender isso. Porque olha só, aonde está o nosso limite? O nosso limite o limite dos nossos direitos está aonde começa o direito do nosso próximo. Seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja a professora, seja o professor, seja o aluno, seja a namorada, seja o marido, seja a esposa, seja o seu vizinho, qualquer um. Eu tenho total liberdade no meu lote, até eu chegar no muro que separa o meu lote com o lote do vizinho. Quer dizer, no meu lote eu tenho liberdade, no lote do vizinho eu tenho que ter a permissão dele para eu fazer qualquer coisa no lote dele. Assim é a vida. E isso aqui, esse comportamento moral está falando justamente disso. Olha só, existe uma ideia machista que desde que eu sou criança, desde que eu era criança, tinha isso. E até hoje ainda tem um pouco. É assim, os pais acham que os filhos podem fazer, os meninos, podem fazer o que quiser, que não vai dar nada, nenhum problema para eles. Enquanto isso, as meninas ficavam oprimidas. Aí a sociedade modernizou.
ao invés de conscientizar os meninos que nem tudo pode, porque a Bíblia fala assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Tem coisa que parece que é bom, mas o final deles é caminho de morte. Aí, as mulheres perceberam que os meninos estavam sendo beneficiados. O que elas fizeram? Vão liberar as meninas também. Então, os meninos podem tudo, as mulheres podem tudo. No primeiro momento, parece que é o ideal, né? Se um pode, outro pode, direitos iguais. Só que os dois vão ter problemas. O que seria correto? Ensinar os dois a baixar um pouco a bola, tá? Nem todo desejo nosso precisa ser saciado naquele primeiro momento. Nós temos que aprender a esperar. Porque quanto mais estímulo você busca para você, mais estímulo você vai querer. A Bíblia diz assim, ó, os olhos dos olhos das pessoas e o mundo dos mortos nunca dizem basta. É mais ou menos assim, ó, você conhece alguém que tem uma casa? Ele quer ter duas. Você conhece alguém que tem um carro? Ele quer ter um carro mais novo. A pessoa consegue uma coisa e ela não quer parar por ali. E quem para costuma estar com algum problema de saúde mental e ela desistiu da vida. Porque a pessoa sem projeto, sem sonho, também é um outro extremo. Então não é tão simples assim. Ah, pastor, por isso que eu não ligo para nada, estou esperando só a morte chegar. Cuidado, você pode estar caminhando para uma depressão. Isso não quer dizer que você está bem. Isso pode estar demonstrando que você perdeu o sentido da vida. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, que aquilo que parece ser saudável pode estar trazendo algum problema na saúde mental. Porque você sonhar, você querer melhorar, é saudável. Até que ponto? Até o ponto que você não se prejudica, até o ponto que você não passa por cima dos seus valores, e até o ponto que você não passa por cima de ninguém, e até o ponto que você não está fazendo para disputar com outra pessoa. É aí que entra a questão. Porque se você quer ter 2 casas, 3 casas, você pode ter quantas casas você quiser, desde que seja por um objetivo saudável, não por disputa, não para ter mais casas do que algum conhecido seu, não para ser a pessoa mais rica do mundo. O que vai adiantar ser a pessoa mais rica do mundo? O mais rico, você acha que o mais rico do mundo ele é muito mais feliz? Por isso? Por isso ele não é. Ele pode ser feliz e também ser o mais rico do mundo, mas ser feliz por ser o mais rico não tem o menor sentido. Porque senão o mais pobre seria o mais infeliz. Então felicidade não é diretamente proporcional ao patrimônio. Tem muitas pessoas ricas, muito ricas, milionárias e bilionárias, tremendamente infelizes, e enquanto pessoas que vivem uma vida simples estão super felizes. Então são coisas relativas. Bom, o que tem a ver aqui então? A prática educativa pela qual os pais transmitem valores, auxiliando os filhos na discriminação do que é certo e o que é errado. Porque o que é certo e o que é errado? Depende para quem, depende de que momento, depende do que fazer, depende de com quem você faz. Tá vendo? São coisas que são descobertas como? Através da comunicação, através da linguagem. Aí que entra o que eu já falei aqui, ó, a psicanálise ensina o seguinte: a função materna é linguagem, higiene, alimentação, afeto e segurança. É a mãe que faz isso ou alguma pessoa da família que vai pegar o bebezinho desde recém-nascido e começa a inserir a linguagem na vida dele, dando afeto, proporcionando higiene, segurança, e aí vai desenvolvendo. E a função paterna é o que estabelece a lei, é que faz essa separação, que a gente fala de castração, entre a dependência total do bebê com a mãe, com a função materna. Porque com o tempo tem que desenvolver o quê? A autonomia, nós já falamos disso também. Os pais que têm consciência, eles desenvolvem autonomia. Eu falei no começo desse vídeo mesmo, eu falei sobre isso. Meninos de 15, 16 anos que a mamãe tem que servir comida no prato para ele,
colocar um copo de suco na mesa, ir lá e amassar, cortar a carninha para ele e falar assim: bebezinho, você quer que mamãe corte sua carninha? Carninha! O homem já está com barba na cara. Amassa o feijão para ele não ter que mastigar. O que será de um rapaz desse? Aos 18, ele vai parecer que tem 3 anos de idade. Por quê? Porque os pais não deixam, não desenvolvem a autonomia. Autonomia tem a ver com independência. Olha só, a gente nasce dependente, se torna independente, para depois nos tornarmos interdependentes. Tá? Tem um vídeo falando sobre isso também. Mas resumidamente assim, ó, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente de alguém, das pessoas. Depois ficamos autônomos, independentes. E depois, para vivermos em comunidade, seja pais e filhos, seja marido e mulher, seja em sociedade, em qualquer lugar. Interdependência, quer dizer, eu sou independente, mas ao mesmo tempo dependo de você, respeitando o seu limite e você respeitando o meu. E assim, através da linguagem, os pais vão inserindo na vida da criança, do bebê, do adolescente, a noção do certo e do errado, do bom senso. Porque